Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Será que já entrou? Vamos lá, bom dia. Esperando a conexão. Bom dia, bom dia. Já estamos ao vivo. Vamos lá, já vou chamar a Roberta. Nós estamos numa terça-feira, o bate-papo com a Roberta, bate-papo com a psicóloga, dando continuidade ao nosso projeto, né, de uma comunicação aberta, de um diálogo que engrandeça, que traga recurso, dicas, conexões entre as famílias. Vamos lá, já vou chamar. Obrigada por você fazer parte disso. Obrigada por você assistir, estar conosco. Vamos lá. Deixa eu só aguardar a conexão. Bom Oi, dia, bom dia, tudo bem? tudo bem e você? Tudo jóia? Me ouve bem? Eu ouço. Tá, eu tô com um pequeno medo da conexão dar um tilt. Mas É, vamos lá, é. E outra coisa, o cabo do meu aparelho tá com probleminha, então toda hora eu vou ter que ficar mexendo aqui para ele ficar carregando. Mas vamos lá, Rô, mais uma terça-feira de um bate-papo gostoso, né? Tava aqui falando que é um bate-papo engrandecedor, um bate-papo que traga conexões e sentidos entre as famílias, né? E que a gente uhum. possa colaborar com todos, né? Da nossa comunidade, nossos alunos, nossos pais, nossos professores. Esse espaço é aberto, você que está na live, interaja, conversa, mande pergunta, né? Essa é a nossa, esse nosso tempo aqui, a gente quer compartilhar e a gente gosta de fazer realmente conexões. E aí a gente parte de uma frase do Sartre, né? Eu não vou lembrar exatamente a palavra, a frase literária, mas é assim. Você pode me ajudar, Rô? Você lembra dessa frase? Então é assim: não é o que acontece com a gente ou o que fazem da gente, é o que eu faço com aquilo que acontece comigo. Sim? Exatamente. Né? É Então, bem dentro isso mesmo, né? dessa frase inicial, dessa frase filosófica, né, a gente novamente traz aqui o contexto que a gente está vivendo de pandemia, onde todo mundo. Agora vou falar mais da parte escolar, porque o comércio já voltou, algumas coisas já estão voltando, as praias já voltaram, né? Mas o universo escolar propriamente dito ainda não. Então, e aí, né? A gente continua, as famílias continuam tendo que fazer, tendo que lidar com essa questão do home office, com as crianças em casa, né? As crianças já cansadas de ficar em casa, as crianças precisando, né, brincar com os seus pares, com saudade da escola, precisando da conexão direta, mais próxima, porque existe a conexão, mas quando a gente fala de infantil, pensa em anos iniciais, a questão da aprendizagem, é muito mais significativo e fundamental a professora do lado, né? Então, dentro dessa conjuntura toda que a gente ainda está passando, em termos aqui de família, o que você, família, vem fazendo, né? Vem dando sentido e significado para o que está acontecendo. E aí junta com a frase do Sartre. Eu acho que é importante, né, Letícia, nesse momento, a gente poder olhar um pouquinho, né? Cada um poder olhar para dentro de si, não é? E perceber o que é que você faz na sua vida. Você é uma vítima de tudo que te acontece, né? No sentido de que você se magoa, você se entristece, você se ofende, né? Claro que muitas coisas nos acontecem no dia a dia, né? A gente se decepciona com algumas pessoas, né? Pensando num todo, quando alguma coisa me atinge, né? O que eu faço com isso? E eu acho que a gente precisa partir daí para tudo, porque não existe um único setor. Claro que aqui a gente fica pensando muito na escola, a gente fica muito preocupado com as nossas crianças, né? Mas naturalmente você vai reagir a essa questão, esse problema
da escola, como você reage na sua vida, não é? Quando você recebe um problema, quando você tem uma dificuldade, como é que você faz? Você se torna vítima ou você vai encontrar soluções? Ou você vai buscar outras possibilidades, não é? E o que a gente vinha falando, né, e vem contando, e vem conversando com as pessoas sobre a inteligência emocional, sobre o autoconhecimento, sobre autorregulação, né? O que é essa autorregulação? Eu consigo regular, eu consigo entender as minhas emoções, eu consigo colocar mais ou menos tudo em ordem, não é? Como é que eu vou reagir a isso? E aí, principalmente para os pais, porque eu não tenho dúvida que os pais estão sofrendo muito também, não é? Porque eles dividiam a educação dos filhos com a escola, não é? Era a escola que a escola é um mundo externo para a criança. Quando a criança sai da família, é na escola que ela vai encontrar as regras, é na escola que ela vai encontrar os amigos, os colegas, é na escola que ela vai pôr em prática coisas que ela aprende em casa, não é? A família ensina que você tem que ser educado, que você tem que pedir por favor, que você tem que falar obrigada, que você tem que dividir, que você tem que esperar a sua vez. Bom, mas isso a família fala, mas é só na escola que eles vão colocar em prática, né? Quer dizer, não é só na escola, mas a escola é o primeiro lugar que a criança vai colocar tudo isso em prática. E agora, não tem escola. Claro que é como você disse, tem as telas. É claro que alguém tem que ficar esperando lá, levantar a mãozinha para a Pro poder olhar na tela, né? Às vezes acontece da Pro não ver, não é? Ou a criança não fica à vontade o suficiente para dizer o que está pensando, o que está sentindo, tá tirando, não quer tirar sua dúvida. Então, assim, existe uma interação? Claro que existe, mas como você disse, aquele direto, né, pessoal, corpo a corpo, que as crianças precisam, elas estão sem, né? E com isso, elas estão reagindo. Lógico que estão reagindo. Elas estão mais estressadas? Estão. Mas eu fico pensando que todos estão mais estressados, né? Você está dizendo que está tudo realmente abrindo, e aí a gente sempre fica perguntando, mas será que estava na hora de abrir tudo isso? Será que as pessoas que vão ao comércio, que vão para alguns lugares, será que elas têm consciência da distância que elas precisavam tomar? Será que elas entram na loja, né, ou no restaurante, enfim, com todos os cuidados? A gente precisa pensar muito nisso, porque quando você olha na televisão, quando você vê uma reportagem, você fala, não é possível que a gente esteja no meio de uma pandemia e todo mundo esteja ali colado um no outro, não é? E aí a criança fala, por que que eu não posso ver meu amiguinho? Por que que eu não posso brincar? Por que que eu não posso ir para a escola? Tudo isso fica muito difícil, né, para as crianças entenderem e para alguns pais também, né, porque alguns pais estão sendo chamados para o trabalho. É, Não é verdade? para nós escolas, para nós enquanto escola também, né? Porque está muito contraditório tudo, né? É um contrassenso abrir tudo e a educação ficar por último. Enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Nem, Isso. não, É, vamos desviar, porque senão a gente já, né? Enfim, apesar de ser importante, mas não é o canal aqui para isso, né? sim, sim. É, Acho que a gente está seguindo uma determinação, não isso. é? A gente está acompanhando tudo isso, a escola está pronta para receber a hora que for liberado, não é? Tudo que tem sido feito de adaptação, de capacitação, não é? De todos os funcionários, para a hora que abrirem as portas, né? Tá todo mundo aí disposto, né? E pronto para receber. De fato, não é essa a questão. Mas assim, o que os pais vão fazendo com tudo isso, não é? Como é Isso. que eles estão conseguindo se organizar? E eu acho que a gente partir dessa frase do Sartre é um pouco isso, né? Olha, enquanto eu estou vivendo um problema, ou enquanto eu preciso resolver um problema, como é que eu resolvo isso? O que eu tenho feito? Eu tenho me aproximado dos meus filhos? Eu tenho me afastado dos meus Isso. filhos? Eu tô usando isso justamente para poder falar sobre algumas questões. Lembra uma live que a gente falou sobre a oportunidade que os pais têm
para se aproximar dos filhos? Às vezes isso é um filme, às vezes isso é um desenho, às vezes isso é um acontecido que a gente vê na televisão, né? Hum, Aproveitar uma oportunidade justamente para a gente fazer uma conexão, né? e- Justamente para eu me aproximar, para eu explicar, porque no dia a dia a gente sabe também que é tudo muito corrido, né? Claro, às vezes os pais não têm tanto tempo, os próprios filhos, né, acabam se envolvendo aí com uma série de coisas, se envolve com a internet, tem lição, tem tudo que eles fazem, né, com os amigos, e às vezes a gente, sem querer, a gente vai se afastando, que é aquela velha história de que às vezes a gente perde o filho dentro do próprio quarto, né? é, O que eu faço? É um momento, né? É um momento para a gente se aproximar. Mas é claro que eu também preciso cuidar de mim para poder chegar nele, né? Não é, adianta eu querer chegar nele no momento que eu estou mais estressada, no momento que eu estou mais raivosa, que eu estou com a cabeça muito quente, né? Não é nesse momento que eu vou chegar no meu filho para falar de algumas coisas. Mas eu tenho feito isso, eu hum. tenho usado, né, alguns momentos para isso. Bacana, Rô. Bacana esse ponto que você chegou, porque me fez lembrar. Você sabe que sábado a gente fez o encontro de pais, mestres e alunos, que a gente sempre fazia presencialmente, trazendo Uhum. convidados de fora, né? E a palestra foi com Uhum. o Ivan da Cunha, foi muito legal. Convido a todos a assistirem. Ah, a gente deixou gravado aí, tá no IGTV, Uhum. sábado. E ele falou muito, bom, precisa lá verificar, mas o ponto aqui agora que eu pego, ele falou muito assim, a gente precisa vivenciar a jornada. Vivenciar a jornada. Então a gente ainda está, é o dado que a gente tem, a gente ainda vai fazer eu estou falando enquanto escola, enquanto família, né? A Uhum. gente precisa ainda Uhum. ficar com as crianças em casa, então aproveitar ainda esse momento, vivenciar essa jornada, não ficar com o pensamento do tipo, ai, tomara que acabe logo, não, 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 porque isso gera uma ansiedade e te tira do tempo presente. Porque, gente, outra questão do tempo, né? Todo mundo aqui caminha pro fim. É duro falar isso, mas nós somos seres que temos um limite, né, de expectativa de vida. Então, todo mundo aqui caminha para o fim. Então, se a gente ficar falando, ai, tomara que passe logo, passe logo, passe logo, olha o que você está falando para você mesmo. Né? Você quer adiantar esse tempo que você não vai aproveitar com qualidade e, inexoravelmente, o tempo vai passar e a gente vai para o mesmo fim, né? Que é a morte, que finda, né? Nós somos seres finitos aqui nesta Terra, neste plano, né? Então, vamos sai dessa energia de que, ai, tomara que o tempo passe logo. Não, tomara que a pandemia passe logo, tomara que o vírus encontre uma solução, uma vacina. Mas esse tempo que a gente tem, pega com qualidade, pega com carinho para você realmente conseguir aproveitar, porque senão você entra numa outra frequência e não aproveita e perde essas oportunidades. E aí, novamente, vivencia essa jornada para você conseguir fazer essa conexão com o teu filho que está dentro da sua casa, mais do que nunca, né? E aí, será que vocês estão tendo bate-papos de qualidade? Será que vocês estão tendo tempo de qualidade? Será que vocês realmente estão conseguindo se conhecer mais um pouquinho? Né? Então, é aproveitar esses ganchos, aproveitar esse bate-papo, aproveitar as lives, aproveitar tudo que acontece, de fato, não é? Então, você sabe, Letícia, que a gente ouve, né? A gente, bom, acaba tendo experiências aí com diversas famílias, com diversas pessoas, e a gente consegue perceber que exatamente algumas pessoas parece que ficam fixadas nisso. Ai, tomara que passe, tomara que acabe, eu não vejo a hora que acabe, eu não vejo a hora que acabe, e aí você fica reclamando aquilo 300 momentos. Aqueles 300 momentos que você ficou reclamando, você poderia ter usado de outra forma, não é? Que é como a internet. Você vai pegar o celular para olhar uma mensagem e aí você esquece da vida num feed aí de notícias qualquer. E aí isso é uma percepção. E isso retorna à frase: o que é que eu estou fazendo com isso? Bom, então agora eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que cuidar da escola do meu filho, eu preciso cuidar da casa, né? Eu estou conseguindo gerenciar bem tudo isso na minha família, no meu lugar, né, de morada, no meu lar.
eu tenho uma boa conversa? As Uhum. pessoas evitam conversar. As pessoas evitam tocar no assunto na tentativa de não estragar ou não arrumar encrenca. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Ah, mas se eu for falar, eu vou gerar um conflito. Mas o que é o conflito? O conflito não é exatamente o encontro de ideias diferentes, de ideias divergentes, mas para que a gente possa chegar num senso comum. Se você está na mesma casa, espera-se que você encontre esse caminho, né? Por exemplo, pai e mãe. Ah, pai e mãe podem ser diferentes, e tem que ser mesmo, lógico, mas eles precisam ter um norte, né? É. Eles precisam olhar na mesma direção. Será que eu estou usando isso? Ou será que eu estou evitando? Será que eu estou ficando cada vez mais calado ao invés de resolver os meus problemas, né? As minhas questões? E a mesma coisa com o filho, né? Quantas vezes a gente não ouve os pais dos adolescentes falando assim, ai, não, adolescente, coloca um estigma, né? Adolescente, já ouvi tanta gente falar que adolescente é aborrecente. Eu fico tão triste quando eu ouço essa palavra, sabe? Aborrecente, porque não é aborrecente. Eles estão numa fase difícil, sem dúvida nenhuma, mas uma fase linda. Eles têm uma oportunidade para descobrir o mundo, eles têm uma oportunidade para revisitar os lugares da infância, não é? É que os pais precisam estar preparados para isso. Ah, E você quer que tudo sejam flores? Nem, na vida não são, a vida não é regada só de flores, não é? E é uhum. através desses conflitos, não é? Dessas pequenas discussões que a gente cresce. É É, através disso que o nosso filho cresce. É através desse encontro, às vezes, até num certo embate, que a gente mostra para o filho o que a gente pensa, o que a claro. gente espera da vida, como é que a gente reage, não é? Como é que a gente planeja. A gente vai dando, né, novas lições no dia a dia. Agora, se eu não estou aproveitando, se eu não aproveito um livro que meu filho está lendo, se eu não aproveito um livro que eu estou lendo, se eu não aproveito um filme, uma live, né, um momento para me aproximar e para trazer novidades e para trazer expectativas diferentes, como é que meu filho aprende? Meu filho vai É, entender que eu fico lá no canto e que quando a gente fica no canto, a gente resolve sozinho. Não é por isso que a gente uhum. tem um número de depressão tão grande, um número de ansiedade tão grande, e infelizmente são transtornos mentais que são subnotificados também, porque nem todo mundo vai atrás, né? Nem todo mundo vai buscar ajuda. Todo mundo não, as pessoas muitas vezes não se sentem no direito de sentir tudo isso, né? E acho que isso vai passar, ou então que você tem que dar conta sozinho, né? E aí ficam pais e filhos muitas vezes adoecidos dentro da mesma casa e ninguém se aproxima, Você me né? fez pensar na questão da vulnerabilidade. Nós somos seres vulneráveis, né? E é Muito. por essa vulnerabilidade é que a gente consegue encontrar força, que a gente pode desenvolver, inclusive, a coragem, porque o ser corajoso não é aquele ser que não tem medo, muito pelo contrário. O medo existe, mas o ser corajoso é ter a coragem, né? Ter a ação, ter a iniciativa de enfrentar mesmo com medo, né? Então, é muito importante que todo mundo perceba, saiba, tenha consciência da nossa vulnerabilidade e que essa vulnerabilidade é que nos aproxima e que nos torna humanos, né? Então, quando a gente reconhece essa vulnerabilidade, eu posso prosseguir. Porque o contrário, se a gente nega isso, a gente fica num terreno que a gente pode parecer arrogante, que a gente pode parecer prepotente, né? A gente pode parecer uma outra coisa que não é na verdade, mas que a gente está se escondendo para poder mostrar que é e não é. É exatamente a fragilidade que nos aproxima, né? Então, isso na família, isso é muito interessante, porque a gente fala, tudo começa na família. Tem gente que fala assim, Roberta, eu quero mudar o mundo. Gente, para tudo. Se você não muda a tua casa, você não vai mudar o mundo, Uhum, uhum, uhum. sabe? Começa por aí. Quantos, quantos filhos, né, a gente ouve?
dizendo assim, ah, eu não consigo ser igual ao meu pai. E aí a gente vai olhar do que essa criança ou do que esse adolescente está falando, e está falando disso, de um homem ou de uma mulher, de um pai ou de uma mãe, né? Enfim, forte, que não chora, que resolve tudo, que não tem problemas, ou então que está sempre carrancudo. E aí é exatamente isso, né? A criança não consegue se aproximar porque o adulto põe um escudo. Né? Uhum. Quando os pais dizem que o adolescente coloca um escudo, eu fico perguntando, mas será que o pai não colocou primeiro? Será Uhum. que o pai chorou, né, quando faleceu um ente querido? Se ele dividiu a dor com essa família? Quantos maridos não choram perto das esposas, por exemplo, não é? Porque ficam preocupados de que elas também vão se desestruturar. Por que as pessoas têm tanto medo de dividir a dor, né? Eu sempre digo, poxa, isso é matemática. Se a gente divide, não vai aumentar. Se a gente divide, vai ficar um pouquinho para cada um e todo mundo vai ter a oportunidade de se colocar, não é? O quanto é importante eu falar para o meu filho, eu estou muito chateada, eu estou muito triste porque o meu colega de trabalho me passou a perna, puxou meu tapete no trabalho, né? Ao mesmo tempo que eu estou raivoso, porque eu fiz tudo e meu chefe não percebeu. Quer dizer, Uhum. quando a gente divide isso com um filho, ele vai também pensar numa oportunidade, ou quer dizer, ele vai pensar também em algo que aconteceu com ele, próximo, né? Então, essas pequenas dores, né? Eu falo pequenas, não diminuindo a dor de ninguém de jeito nenhum, mas essas coisas que vão nos acontecendo precisam ser divididas em Uhum. família, porque são essas coisas que vão dar oportunidade para que a gente possa capacitar os nossos filhos, É, não é? muito Quando eu bacana. digo para o meu filho, quando eu digo para o meu filho, desculpa, errei, passei demais, né? Errei a mão, exagerei na bronca, exagerei no castigo, olha, não Uhum. era para tanto, eu estava nervosa. Reconhecer que é aquilo que você vinha falando. Se você reconhece o seu lugar, se você reconhece o que está acontecendo com você, você consegue consertar, não é? Você consegue ir adiante. Acho que Uhum. isso é o mais importante. Partir de você para ir para frente, para poder caminhar, né? Com E a gente certeza. não anda só para frente, né, Letícia, na vida. A gente vai caminhando, de vez em quando a gente volta 2 passos, pega alguma coisa que esqueceu, anda mais, volta, recupera alguma coisa, anda mais. Essa É, vulnerabilidade. Toda vez é, que a gente passa, muitas vezes a gente precisa voltar um pouco, né, sem no dúvida. lugar onde a gente estava mais tranquilo, não é Sem isso? dúvida, né? Tem até uma continha de matemática boba, simples, mas ela é uma dica para a gente treinar o nosso foco e a gente conseguir ter uma inteligência emocional. Colocar seu foco no tempo. Olha só, você precisa viver 60, 6, 7, 8, 9, isso, 60% do seu tempo no presente. trinta por Uhum. cento você projeta para o futuro, dá 9, né? Uhum. 90. E dez Sim. por cento você volta para o passado. Por que 10% só? Porque a gente precisa olhar para trás para verificar o que a gente já passou, o que a gente já vivenciou para tirar aprendizado e continuar. Se eu fico muito tempo no passado, se eu inverto, se eu fico 60% no passado e 10% no presente, por exemplo, eu fico muito mais melancólica, eu fico muito mais propensa a ter comportamento nostálgico e que me prende no passado, e com dificuldade de caminhar. Então, essa lógica, essa continha boba, simples, mas é uma forma de fazer concreta, né? De você colocar o teu foco 60% no agora. 10% você olha para trás para tirar aprendizado e 30% você projeta para o futuro. Porque o contrário também é verdadeiro. Se você colocar 60% no futuro, o que você sente? O que você gera? Você só fica pensando lá, perde a essência do agora, isso te gera ansiedade, né? Então, Uhum. novamente, Uhum. 60% no presente, 10% eu olho, volto para o passado para tirar a aprendizagem, boas ou ruins, das coisas que vivi, não importa, mas eu tiro a aprendizagem, já passou, e 30% eu projeto para o meu futuro.
E aí, Rô, você estava falando bastante com relação até com os jovens, né? E nós temos um canal aberto com esses jovens aqui na nossa escola, né? E o que que você tem percebido, né? O que que você pode trazer sem abrir muito, porque existe o espaço que é sagrado deles, né? Mas o que que você pode trazer de Uhum. contribuição para que os nossos pais consigam entender e acompanhar, né, esse espaço de diálogo que a gente tem com os nossos jovens? Você sabe, Letícia, que assim, dentro desse espaço, eu resolvi dividir um pouco com eles, um pouco das nossas lives. Então, claro que dentro desse espaço eles podem falar, eles ficam à vontade, né? Para trocar, para contar, né? O que querem, quais são as questões todas, né? Mas eu sempre começo propondo sobre a nossa live. Por quê? Porque a nossa live é mais para os adultos, né? Não que eles não tenham acesso, todos têm acesso, Uhum, mas é mais voltada para o adulto. Então, por exemplo, se a gente falou de autoestima, se a gente falou de inteligência emocional, se a gente está falando de felicidade, se a gente falou de suicídio, enfim, todos os nossos temas eu levo dentro da linguagem, né, apropriada para eles, um pouquinho, e eu conto para eles assim. Olha, vocês sabem qual foi a live de hoje? Enfim, justamente para ajudar nesse sentido. Porque o que eu tenho percebido é que as jovens, as crianças não, né? Porque a gente, na verdade, pega do Fundo 2 em diante, né, Letícia? uhum, Até o Fundo 1, não, mas de 11 anos adiante, eles muitas vezes ficam com receio de falar. Eu não sei como eu vou falar isso. Ou então meu pai é muito ocupado, a minha mãe não pode. Quantas vezes a gente já não ouviu isso na escola? Eu vou chamar o seu pai para conversar. Não, meu pai está muito ocupado. Meu pai trabalha longe, a minha mãe. Eles mesmos vão colocando alguns empecilhos, não é? uhum. Claro, a gente sabe que alguns têm receios do que a gente vai contar, mas outros é porque a percepção é de que o pai e a mãe não têm tempo para isso, né? Uhum. Então, quando eu comecei agora a contar um pedacinho da live, ou para falar do tema, para perguntar se eles já tinham falado, é muito interessante isso. Porque alguns, de fato, minha mãe contou, meu pai falou que depois vai assistir porque não assistiu tudo, né? Ou, a minha mãe esqueceu depois que passou. Enfim, eles vão contando essas coisas. E eu fiz uma proposta para eles. Uhum. Eu falei, olha, a minha proposta é que vocês possam ouvir um pedacinho. Não precisa ouvir a live inteira, né? A live demora quase 1 hora e eu sei que às vezes as pessoas realmente têm um tempo aí corrido. Mas e que tal se vocês assistissem um pedacinho da live ao lado do pai e da mãe, não é? Porque o que a gente está falando não é segredo, nem para um nem para outro. Não é inapropriado para um nem para outro. Pelo contrário, a gente está querendo abrir um espaço de conexão. É mais uma oportunidade, entendeu? Uhum. Que tal se vocês assistissem um pedacinho para vocês conversarem sobre o tema? Não é? O que você pensa disso? O que o papai pensa? O que a mamãe pensa? Como é que é? Será que dá para virar uma conversa na hora do jantar? Um pedacinho da live? Né? E eles ficaram super empolgados com isso. Alguns falaram, não, eu vou fazer isso hoje mesmo. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Olha, a minha mãe não tem tempo, mas a gente vai ouvir. Então, assim, as crianças, elas ficam sedentas pelos Uhum. pais. Entendeu? Eles, por mais que adolescente dê a sensação de que eles querem ser autossuficientes, que eles querem fazer por eles mesmos, que eles querem ter autonomia, que eles não querem. Não é verdade. Os nossos adolescentes precisam e querem os pais por perto. Mas é claro que eles não querem aquele pai invasivo. Ele não quer aquele pai que vai além da autoridade, passar por um autoritarismo. Não é isso, né? Porque ninguém precisa disso. Mas eles querem aproximação. Eles querem saber como o pai ou a mãe pensa. Não tem carinha de dúvida maior quando eu faço uma pergunta assim: mas o que a sua mãe pensa sobre X? E aí ele não sabe dizer, né? E aí eles ficam
angustiados porque não sabem o que a mãe quer dizer, ou o que o pai quer dizer, ou o que o pai pensa sobre aquilo. Então, assim, as nossas crianças, os nossos jovens, na verdade, estão sedentos, sim, por essa aproximação. E aí a minha pergunta é: e os pais? Os pais perceberam isso? Ou os pais colocam na conta de que os adolescentes são aborrecentes e querem ficar lá no canto? Não, isso é uma das características. E eu acho o quão é importante a gente não generalizar. Você não precisa deixar só no quarto. Você não precisa deixar só na tela. Você não precisa prender ele no sofá o tempo todo com você. Não é só uma coisa, né? É um pouco de tudo. E aí a gente precisa ter o autoconhecimento, justamente para poder ouvir com empatia, não é? Porque eu preciso ouvir o que é o meu filho, com a dúvida do meu filho. Eu preciso ouvir o que ele está pensando sobre tudo isso, não é? Para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa fazer uma conexão, entende? E aí, lógico que naturalmente, né, a gente também faz um convite para os pais. Ah, convida seu filho para assistir um pedacinho, né? Você sabe mais ou menos aí o que a gente falou. Ou então, se você não quer assistir, falar, ah, sabe o que eu ouvi hoje? Eu ouvi que adolescente não precisa ficar no quarto o tempo todo, né? Ou então eu ouvi que, não, que a gente precisa controlar o tempo de tela, seja lá o que for. Ou seja, é usar a oportunidade. A gente está falando da live, mas não é só para live, Letícia. É exatamente tudo que a gente já falou. É um filme que tem, né, uma boa história, né, que tem uma questão moral para você discutir. É um livro, é uma reportagem, é o aproximar-se, principalmente quando as pessoas estão cada um no seu canto. Cada um no seu canto não é o momento, né? A gente já dizia desde o início, o isolamento social não significa solidão, né? Pelo contrário, o isolamento social talvez até nos dê oportunidade para que a gente possa se aproximar daquela pessoa que faz tempo que eu não vejo, eu posso me aproximar de uma outra forma, né? Eu não vou ficar no lugar de vítima. Oh, meu Deus, estou sozinha agora, não posso fazer nada, moro sozinha e vou. Bom, se você está entrando nisso, tem alguma coisa que precisa ser cuidado. Eu acho que isso é o mais importante para os pais. Quando você fala da matemática, do 60% no agora, no 10 no passado, né? É assim, olha, gente, é o seguinte, na vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha, não é? Ou a gente aprende. E aí, se você não está conseguindo fazer essa matemática, olha para você. Será que não está precisando mudar? O que está precisando mudar? É o seu tempo que está precisando mudar? São as suas atividades que estão precisando ser mudadas? Os seus relacionamentos precisam ser mudados? A forma como você responde as coisas? Alguma coisa precisa ser mudada, não é? Muito legal o que você está falando, muito legal. Pode falar, fala aí. Não, fechando, que é assim, a gente precisa usar as oportunidades da vida. Todo dia. Sabe aquela máxima de que você acorda e você tem X horas? Ai, parece tão filosófico, mas é verdade, você que escolhe. Você escolhe como você vai passar seu dia, não é? Você pode tropeçar no meio do caminho e aí falar, nossa, olha, não era assim que eu queria ter respondido, ou não era assim que eu queria ter feito. Dá tempo, né? Ou então no próximo você faz diferente. Não adianta eu ficar chorando, né, pelo que eu fiz de errado. Não vai adiantar. Claro, você fica um pouco lá, né? Aquela história, você fica os 10% lá, aprende a lição e aí caminha, vai para frente, né? Muito legal, gente. Olha que bacana a dica que a Roberta deu. E aí fica aqui de tarefa, de lição aí, de lição de casa, né? Então você, nosso pai, aí nossa mãe, nosso pai, procure um momento de diálogo, pode ser através dessas lives, mas pode ser também outro momento, um livro, uma atividade de lição de casa, mas estabeleça essa conexão e também o nosso aluno, né? Você que é nosso aluno, Sim. pega um gancho aí e inicia um bate-papo, né? Faz mesmo um momento de diálogo, de discussão filosófica, de conversa, num café da manhã, no almoço, numa janta, enfim,
Mas é isso. Então, nos use nesse sentido, né? Usa a gente, é uma fala nossa, e depois vem aqui e conta para nós, ó, deu certo ou não deu certo, ou então enveredou para um caminho que eu não consegui mais, né? Traz para gente também junto, né? Avançar nessa construção de conexão e de conexão tão humana, tão de coração, que é isso, quando os pais mostram essa vulnerabilidade, essa fragilidade, é aí que você se conecta mais com os seus filhos e consegue juntos crescer, enfim, de repente até passar, né, vencer aí uma dificuldade, né, um desafio que pode ser um problema, aliás, como você falou muito bem, o conflito, né, o conflito vem para trazer luz e não para trazer mais trevas. Quando a gente não olha para a coisa, é que a coisa vai ficando encrunhada e ela vai tomando uma proporção grande. Então, é ter a coragem de lidar com certas situações ou certas temáticas complicadas, mas trazer luz, trazer verdade. Quando eu falo verdade, não é uma verdade é, de verdade absoluta, Absoluta, mas né? ter o seu coração ali, sabe? E aí, com isso, você vai se conectar de uma forma poderosa com a sua família, né? E vai trazer esse pertencimento e os ajustes naturalmente vão acontecendo, ou seja, os nós vão sendo desatados, né? E é isso que a gente quer proporcionar. A gente quer proporcionar exatamente isso, essa conexão verdadeira, esse elo, para que você, enquanto família, né, consiga desenvolver no seu lar, um ambiente de amor, de respeito, onde as coisas possam ser dialogadas, né? E quando há amor e respeito, a gente pode conversar sobre tudo. E aí a gente pode também encontrar soluções, né, ou caminhos aí de soluções sobre tudo, certo, gente? Fez sentido? Achei tão bacana, né? Achei que a gente conseguiu trazer sei lá, elucidar, assim, né? Uma forma mesmo de funcionar. É uma forma, é uma dica, não significa que vai dar certo 100%, tá? Se não der, tá ótimo também, porque tem coisa que precisa ajustar. É isso. A gente precisa trazer a sombra. Fingir, para de fingir que não tá acontecendo nada. Isso, isso. Aproveitando, né, que a gente veio falando do Setembro Amarelo e do quanto é importante falar, né? Uhum, Eu acho que as pessoas precisam entender, Letícia, que os não ditos uhum. trazem muito mais problemas e afastamentos do que os ditos, É. não é? Os não Porque, ditos na dizem verdade, muito. como é que é? Os não Cortou para ditos mim. dizem muito. Exatamente. Quando a gente não diz, a gente deixa o outro num vácuo, que pode pensar o que ele quiser, não é? É. Ele vai fantasiar o que ele quiser, ou o que ele está podendo naquele momento. E isso sim traz um afastamento. Isso sim pode trazer um problema maior. Quando a gente fala de se aproximar, e foi uma coisa que eu falei para os meninos também, para as meninas, de que assim, traz para mim de volta, né? Conseguiram, usaram como oportunidade, foi melhor ou foi pior? Ah, consegui falar tal coisa. É para a gente poder se conhecer um pouquinho mais, né? Os filhos conhecem um pouco mais os pais conhecem um pouco mais os filhos, e eu acho que é importante, inclusive, Letícia, porque o pai precisa dizer para esse filho, de vez em quando, de que assim, agora eu não posso, nesse momento eu não posso falar sobre isso, e respeitar isso também, né? Uhum. Não significa que você não vai falar mais, não é? Eu acho que quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente sabe escolher também o melhor momento para Uhum. conversar. Eu posso dizer para o meu filho, olha, eu preciso pensar sobre isso que você me trouxe. E não ficar quieto. Porque quantos pais fazem de conta que não está existindo? Não está acontecendo aquilo, não é? É. Aí é melhor não tocar mais naquele ponto. Se eu tocar, vai vir à tona, não é? E é exatamente o contrário. Se você faz um não dito neste momento, você deixa seu filho num limbo, né? Uhum. Num vazio, onde ele não pode estar, onde nós não podemos ficar, né? É o abandono Aproveitando o Setembro emocional, Amarelo, né? sim, aproveitando o Setembro Amarelo, que é tudo sobre vamos falar, você não está sozinho, falando você consegue encontrar outros caminhos, é exatamente isso, como você disse, é uma dica.
né? E aí a minha pergunta é sempre, é sempre a mesma. Você aproveita a sua oportunidade? Uhum. Todas, né? Você aproveita a sua chance no trabalho? Você aproveita uma questão financeira? Você aproveita uma conversa com um amigo? Você aproveita um tempo que você está com seu marido, com a sua esposa, né? Você aproveita em algum momento, né, da sua tranquilidade para você se engrandecer? O que você está aproveitando da vida? Ou você está só reclamando da vida? Sabe como que acontece esse aproveitamento, Rô? Hum, Ficando, aproveitando 60% do agora. Ficando sim, exatamente no sim, agora. E, e percebendo o que está acontecendo ao seu redor agora. A vida passa, a sim. vida é tão rápida, gente. A vida é tão frágil e tão rápida, né? O que a gente precisa é treinar essa sabedoria todos os dias. É todos os dias. É estar disponível para esse encontro de si mesmo e para essas conexões verdadeiras com quem está próximo da gente todos os dias. Né? Eu vim de 2 finais de semana que eu fui em 2 enterros. Né? Eu fui no velório do meu avô, que com 92 anos, chegou a hora dele, né? Bem frágilzinho. A gente, como eu falei em algum momento aqui, eu falei dessa questão que nós somos seres finitos aqui nesse plano. A gente tem uma data Uhum. limite. Às vezes tem gente que consegue chegar a 100 anos, mas a gente sabe que é muito, né? Na casa dos 80, 90, 100 a gente já sabe que vai chegando o fim, né? E a gente perdeu Uhum. uma funcionária linda, a Jujona, uma Uma fofa, querida. uma querida, né? Muito triste, muito nova, muito nova. Então, olha que contraditório, né? E então vamos aproveitar o hoje, que é o que a gente tem, e vamos nesse hoje deixar a nossa marca, deixar o nosso legado. Né? O meu avô, eu Uhum. aprendi muito com o meu avô deixou um baita de um legado, nós somos muito gratos ao meu avô, porque o meu avô, a gente começou a nossa escola com o empréstimo de um dinheiro que meu avô fez lá atrás para meu pai e para minha mãe. E meu pai e minha mãe Uhum. honrou esse dinheiro. Honrou, Uhum. né? Uhum. Quando eu falo de honra e quando eu me coloco também, porque eu tô herdando isso dos meus pais. Então é um valor muito forte para mim isso. É um legado que meus pais estão deixando para mim, para minha irmã, e eu vou honrar isso também. Eu aprendi. A Jujona, com pouco tempo, ela trabalhou aqui há muitos anos, na verdade, né? Mas ela é tão Uhum. jovem e ela deixou a marca dela aqui. A gente sofreu muito, a gente Sim. está em luta essa semana. Mas o quanto a gente lembra dela com leveza, porque ela deixou amor e carinho, que era o que ela Uhum. esbanjava, sabe? Ela lidava Sim. com as Sim. crianças com muito carinho, muito carinho. Uhum. Né? Então nós fizemos uma homenagem até para ela, para a família dela, Uhum. agradecendo a mãe pela criação, pelo ser humano que ela se tornou, que ela realmente foi uma menina que muito meiga, né? E deixou sua marca aqui conosco, né? Então, vamos pensar nisso, nesse 60% que a gente tem do hoje, né? Até afinal, será que a gente vai estar viva amanhã? A gente não sabe. Será que eu vou Sim. estar viva daqui Sim. 1 hora? A gente não sabe. Então, que marca que eu quero deixar, que legado que eu quero deixar hoje, né? Se você tem tempo com o seu filho, se você ama, diga que ama hoje, que amanhã pode ser tarde. Parece bobo, parece que, né, parece que é clichê que eu tô falando, mas não é, gente, é dado real. É prestar atenção no que acontece na tua vida para você dar esse sentido de significado de verdade. Uhum. Sim, os pais precisam aproveitar porque eles ensinam os filhos a aproveitarem também, né? Uhum. A darem importância exatamente para o agora, né? Por que que a gente fala de meditação? Por que que a gente fala de autoconhecimento? Por que que a gente fala de inteligência emocional? Justamente para poder capacitar o ser humano para poder viver bem, viver melhor, não é? Viver agora é o melhor momento, porque de fato ontem já foi, não é? E o amanhã vai ser o hoje. Então É, não adianta, né? Agora as pessoas podem estar falando: "Ah, muito fácil falar isso". Bom, gente, não é que é fácil falar isso. É que as pessoas precisam entender que isso é importante. Se você está com dificuldade de viver no hoje, precisa mudar alguma coisa na sua vida.
precisa mudar alguma coisa nos seus recursos. Se você não está vivendo no hoje, se você está presa lá no passado, ou se você está caminhando demais, correndo para o futuro, tem alguma coisa que não vai bem. Então, o que é que você precisa mudar? É o seu estilo de trabalho? É a hora que você acorda? É o que você assiste? É o que você lê? São as pessoas que você conversa? Não sei, né? Cada um precisa olhar para si, para ver quais mudanças são importantes para que você possa viver de uma forma mais saudável, não Isso, é? De uma forma mais autêntica, isso. né? É isso mesmo. Isso tudo faz parte do pacote chamado inteligência emocional. Isso tudo faz, é, isso tudo faz parte do pacote de você ser, de você ser antes de existir, sabe? De você realmente desenvolver o teu ser, que é Uhum. a nossa maior responsabilidade. Antes de eu cuidar do outro, tem que cuidar de mim. Essa é Sim, e você, o pai, a mãe, antes de cuidar do bebê, tem que cuidar de si. Essa é a maior sim. responsabilidade, é só a sua maior tarefa. Então não negligencie isso, não negligencie e nem jogue para o outro o que é de sua Isso, responsabilidade. isso. Exatamente, porque quando você não cuida do que fazem com você e você fica vítima do que te fizeram, você está jogando para o outro, né? Você está dizendo que é ele que é importante, que é ele que sabe, que é ele que tem razão, ou que é ele que te impede, não é? Você não traz para uma autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade foi uma das primeiras coisas que a gente conversou, né, Letícia? O quanto é importante a autorresponsabilidade. O que acontece comigo é porque eu deixei acontecer, né? Exato, exato. E tudo bem, Tirando, claro, aconteceu. Uhum. Fala. tirando as fatalidades da vida, é óbvio, né? Mas dentro das relações, o que me aconteceu é porque eu deixei acontecer. Então, eu, É, eu sou responsável por mim. E como eu vou reagir a tudo isso? é, Fica naquele pacotão da inteligência emocional. é. Ô, Rô, vamos. Me ocorreu agora, a gente está chegando nos minutinhos finais. Sim. Vamos passar a dica. Aliás, gente, você que assistiu essa live, fez sentido, quer colaborar, escreve pra gente. É muito importante. Dê Uhum. feedback, tá? Positivo ou negativo, para nós é muito Sim. importante. Pode ser nos comentários lá, pode ser no inbox, tá bom? Fiquem à vontade. Pode me adicionar também, Letícia Doriguelo. Sou uma pessoa bastante acessível, Roberta também. Vamos falar sobre aquele documentário que está bastante em alta agora, é importantíssimo que os nossos pais assistam, as pessoas em geral, né, todos cidadãos, né? O Dilema das Redes, está na Netflix. Sim, Eu acho excelente. Eu acho que é uma ótima dica para os que, pais. E acho que os pais precisavam assistir com os jovens, tá, inclusive, ao então lado, vamos já deixar sabe? aqui Para a gente combinado. poder conversar. Isso, aí na terça que vem a gente já fica então com esse tema do Dilema das Redes, Combinadíssimo. não é? Combinadíssimo. Então vamos Ótimo. lá, vamos encerrar. Nós não tivemos perguntas nem contribuições hoje, mas estamos à disposição. Obrigada por todo mundo que passou por aqui, né? Obrigada, Rô, mais uma vez. Eu que Muito legal agradeço. a nossa conexão, né? Muito legal. E até terça que vem, então, todo mundo sobre o Dilema das Redes. Beijo. Boa Beijo semana. para nós.